Olá, povo de Deus, sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, 15 de outubro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 4, de 1 a 8 e de Lucas 12, de 1 a 7. Irmãos, que vantagem diremos ter obtido Abraão, nosso pai segundo a carne? Pois, se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é creditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como atestado de justiça. É assim que Davi declara feliz o homem a quem Deus credita a justiça, independentemente das obras. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. Nosso texto de hoje é um desdobramento da reflexão de ontem, onde a preocupação de Paulo é comprovar sua tese de que a fé é suficiente para justificação e não por meio de obras. No texto de ontem ficou claro que quando Paulo fala das obras, ele se refere às obras da lei. Pelas obras da lei, somos contados como pecadores. Pela graça da fé, somos redimidos. Ora, ser perdoado por Deus sem merecer é, para qualquer um, bem-aventurança. Como relata a Bíblia de tradução pastoral, Abraão, antepassado dos judeus, é o exemplo da gratuidade da fé. Ele foi considerado justo não por ter realizado obras, mas porque acreditou em Deus. Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, e a circuncisão se tornou um sinal externo da justiça que ele já tinha recebido através da fé. Portanto, Abraão é pai de todos os que têm fé, tanto judeus como pagãos. Lucas 12, de 1 a 7. Milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. No episódio anterior, Jesus foi de uma dureza imensa na condenação do comportamento dos fariseus e mestres da lei. Estes ficaram tão enraivecidos com Jesus que ficaram tramando ciladas contra ele. Enquanto isso, milhares de pessoas se reuniram para ouvir Jesus a ponto de uns pisarem nos outros. Porém, primeiro Jesus começa a falar aos seus discípulos.
Em contraste com a conduta hipócrita dos fariseus e mestres da lei, Jesus alerta os discípulos que sejam autênticos, isto é, que a vida e a ação deles testemunhem verdadeiramente o compromisso com o reino. Jesus começa alertando os discípulos que não há nada que seja feito escondido que não venha a ser descoberto. Na verdade, esse era um comportamento típico dos fariseus, que gostavam de se exibir de um jeito, quando na verdade seus corações eram totalmente contrários do que aparentavam. E uma vez mais, Jesus diz aos seus discípulos: não tenhais medo. Jesus sabia que o medo tem um poder paralisante e que poderia tirar o ânimo e disposição dos discípulos no sentido de testemunhar a certeza do reino. A lembrança da execução de Jesus sempre rondava a cabeça dos discípulos. Eles sempre se lembravam das palavras de Jesus, que se trataram assim o mestre, com os discípulos não seriam diferentes, pois o discípulo não está acima de seu mestre. Os discípulos não devem ter medo, porque a missão se baseia na verdade, que põe a descoberto toda a mentira de um sistema social que não mostra a sua verdadeira face. Os homens podem até matar o corpo dos discípulos, mas não conseguirão tirar-lhes a vida, pois é Deus quem dá e conserva ou tira a vida para sempre. A segurança dos discípulos está na promessa: quem é fiel a Jesus, terá Jesus a seu favor diante de Deus. Como já citei aqui nos meus comentários, o escritor inglês Terry Eagleton, acho interessante quando ele afirma: o Novo Testamento é um destruidor brutal das ilusões humanas. Se você seguir Jesus e não acabar morto, aparentemente alguma justificativa será necessária. O rematado significante da condição humana foi alguém que defendeu o amor e a justiça e foi morto por isso. A verdade traumática da história humana é um corpo mutilado. Os que não veem essa terrível imagem de um inocente torturado como a verdade da história, estão propensos a adotar alguma superstição fantasiosa. Mas como não ter medo? Somente quem se dispõe a dar sua vida pela causa do reino vai encontrando coragem no processo. O verdadeiro sentido da vida está nesta entrega. O contrário é entregar-se ao medo paralisante que nos faz mofar nos porões da história. Celebramos hoje Santa Teresa de Ávila, ou como é conhecida, Santa Teresa de Jesus, freira carmelita, nascida em 1515 na Espanha. É conhecida por sua mística, através da qual viveu extremamente unida a Jesus, o qual ela chamava de esposo. Suas últimas palavras foram: meu Senhor, é hora de seguir adiante. Pois bem, que seja feita a tua vontade. Ó meu Senhor e meu esposo, a hora que tanto esperei chegou. É hora de nos encontrarmos. Faleceu em 1582. Foi canonizada em 1622 e declarada doutora da Igreja em 1970 pelo Papa Paulo VI. Deixou vários escritos, dentre eles o famoso Castelo Interior. Foi reformadora da Ordem do Carmo, fundadora de inúmeros conventos. Era amante da vida austera e pobre. Sua confiança absoluta em Deus a fez dizer: só Deus basta. Terminemos nossa reflexão com a sua oração mais popularizada.
Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Um beijo no seu coração.